Tá. Agora está gravando. Agora está gravando. Agora eu vou só voltar para o primeiro slide. Então, essa é a nossa aula 4 de Fundamentos de Gestão Ambiental. E nós iremos falar hoje sobre as fontes naturais de poluição e a poluição de origem antrópica. Vocês tiveram um conteúdo, né, um vídeo para assistir na aula passada sobre isso, e eu espero que vocês tenham assistido, feito anotações para que a gente possa depois conversar a respeito. Enquanto eu estiver apresentando, se vocês quiserem, vocês podem me interromper. Não adianta só levantar a mão, porque eu não estou vendo a tela. Então, vocês podem me interromper a qualquer tempo para fazer perguntas, para fazer complementações ou para tirar suas dúvidas, tá bom? Só uma dúvida, já vou para começar, antes de começar a aula. Ali no Moodle ali, tipo assim, para mim poder passando de tópico ali, eu tenho que completar um tópico para poder abrir o outro, é isso? Não, é que alguns não estão prontos ainda. Hoje eu coloquei a aula 4. Tá, porque eu tentei abrir um lá e não consegui. Tá, me diz depois qual foi que você tentou e não conseguiu, que eu dou uma olhadinha, mas a princípio até a aula 4 está liberado. Tá, certo. Obrigado. Ah, teve um que estava bloqueado e o pessoal me falou e eu abri ele agora de novo, que era para enviar um dos trabalhos, porque era só até o dia 3, mas aí eu dei Isso, o eu sei prazo. que eu tentei abrir e não consegui. Isso, é porque tinha passado o prazo já, provavelmente, mas não, agora porque a aula 3 não tem nada no tópico. Tem na aula 1, tem a aula 2 e aí tem a aula 4. A aula 3 realmente não tem nada. Ah, não tem nada, depois eu dou uma olhada, então, para ver o que aconteceu. Tem um que estava exatamente, eu não consegui abrir, aí não aparece nada. Isso. Então é provável que eu não tenha atualizado ele oficialmente, assim. Então, mas daí eu vejo isso logo em seguida. Então, hoje é a aula 4, né? Então, a gente vai falar sobre essas fontes naturais de poluição e a poluição de origem antrópica. Qualquer coisa, me interrompam, porque eu não estou vendo vocês. Tentando passar com... e não vai. Bom, a gestão ambiental, como a gente já sabe, eu sei que tem alunos de outros componentes, mas vai ser válido para vocês também. É uma disciplina fundamental que tem entre os seus objetivos, né, avaliar, analisar as atividades humanas de maneira que elas ocorram de uma forma sustentável e com o objetivo de minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente. O aumento da pressão sobre os recursos naturais vai fazer com que a gente necessite de uma compreensão sobre a importância dessas práticas e políticas para a preservação ambiental. Como vocês mesmos já mencionaram hoje, enquanto falavam dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, esse aumento de pressão é visível, né? E a gente só demanda do meio ambiente, mas a gente não tem feito muito para evitar esse aumento da pressão, esse aumento da demanda. Então, vocês mencionaram sobre a questão do lixo, mencionaram sobre a questão das queimadas, mencionaram sobre diversos outros temas, como a poluição do ar, né, que está ocorrendo aqui devido às queimadas em outros ambientes, e vocês vão ver no decorrer da aula que isso tudo tem uma relação. E é muito importante que a gente possa ter essa compreensão da importância dessas práticas para reduzir, para minimizar os impactos negativos e também em relação às políticas para a preservação ambiental. Então, acho que alguém falou assim, nem é o caso de termos políticas para a preservação ambiental. Eu acho que a gente precisa ter as políticas, mas a gente também precisa implementar essas políticas, porque só tê-las, como também alguém falou agora, não lembro se foi, acho que foi a Sandra, né, que falou a respeito de termos, desculpa, pode falar? É isso, professora, eu falei que no papel é bem bonito, isso. Tudo aceita, nós né? temos no papel, mas não temos na prática, então é a mesma coisa que não ter. É isso aí, se a prática funcionar a metade, já vai ser muito lindo. Exatamente. Então, eu sei porque a política é assim, infelizmente, se nós for olhar só por um lado, eu vou falar o que eu vejo e o que é real. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é muito bom, eu defendo o SUS, mas eu sei que em países como o Canadá, foi copiado o SUS daqui, implantado lá, e lá funciona bem. Se tu chegar, eu já vi, não morei lá, né, mas eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que se tu chegar num hospital lá, consultar,
ficar internado e na hora de tu for para casa, você não ter dinheiro para ir para casa, você passa na recepção e eles te pagam o carro para você ir para casa. Até isso. Então, Até mas o Canadá é primeiro mundo, né? A gente dizia que o Brasil era terceiro mundo, não sei se é terceiro, quarto, quinto, qual é o nível que a gente está hoje, né? Eu sei que tem pontos e lugares em que é muito eficiente, tem outros pontos em que simplesmente não existe. Né? Se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar dias e dias só falando sobre todas essas questões. Mas, né, voltando ao tema aqui das políticas para... Não é partido político, professora. É políticas públicas mesmo para um todo. A senhora está tentando Eu não falei em partido político, gente. Não. Ah, tá. Não, eu só estou recolocando, né? Porque eu gosto muito de política. Todos nós deveríamos gostar e defender as questões políticas, porque a política em si, é isso que você quis dizer, eu acho, né? A política em si, ela não tem nenhuma relação com a política que a gente confunde hoje em dia. Então, a gente precisa entender que tudo é política. Não tem como, né? A gente conviver com as pessoas, a gente tem que ser político, a gente acaba sendo político, né? E que isso é nosso direito, não é só o nosso dever, é um direito nosso a gente participar das políticas públicas. E só as pessoas têm que aprender que quando a gente é oposição ou situação, a gente não é inimiga, a gente só pensa diferente. É excelente. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as fontes naturais de poluição, que elas existem, elas estão aí, mas elas são muito mais benéficas para o ambiente do que maléficas, né? Então, as fontes naturais de poluição, elas são processos que ocorrem na natureza e que vão liberar substâncias prejudiciais ao meio ambiente. Mas são prejudiciais ao meio ambiente, mas são liberadas de uma maneira um tanto quanto sustentável, né? Por exemplo, quando tem um vulcão em erupção, vai ter, né, aquela liberação de gases, de contaminantes, de poluentes, mas vai ser naquele momento e depois, ok, tem um tempo para o meio ambiente se recuperar. Já a poluição de origem antrópica é uma poluição causada diretamente pelas atividades humanas e que não tem um controle, que não tem um início, meio e fim, né? A gente até tenta, ou a gente deveria tentar, mas alguns de vocês já falaram a respeito disso, não ocorre dessa forma. Por exemplo, conceito de poluição. Desculpem a quantidade de texto, tá, gente? Eu geralmente não gosto de tanto texto nos slides, mas hoje eu resolvi manter porque facilita também para depois, quando vocês forem estudar. A poluição, ela é entendida como a introdução de substâncias ou energias no meio ambiente que vão causar prejuízos à saúde humana, à fauna, à flora, a outros recursos naturais ou ao meio ambiente como um todo. São substâncias que podem ser gases, partículas, como a gente tem visto aí, né, hoje, para quem olhou para o céu, viu partículas cobrindo o sol e mantendo o sol, uma bola vermelha, né, uma bola de fogo, porque a gente tem partículas de poluição que estão vindo das regiões onde estão ocorrendo queimadas, líquidos, né, como falou a nossa colega sobre o óleo, né, ou até mesmo radiação, como é o caso de bombas atômicas ou de radiação eliminada na produção de energia. Então, existem dezenas, centenas de tipos de poluição. E a poluição ela pode ocorrer de diversas formas. Ela vai afetar o ar, o solo e a água, vai afetar o planeta como um todo. Não existe uma parte isolada do planeta. Então, é o que também a gente já estava discutindo hoje, né? Quando a gente tem uma queimada ocorrendo, essas partículas elas não vão ficar somente na região, né, isoladas na região onde está ocorrendo essa queimada. Essa queimada ou as partículas dessa queimada vão se espalhar por todo o planeta, porque elas vão até uma determinada altura nas massas de ar, nas massas de ar e vão ser, né, com o oxigênio, com o ar, com toda a circulação atmosférica, elas vão ser levadas para diversas outras partes, não só do Brasil, mas do planeta como um todo. Então, a gente vai encontrar, inclusive, traços dessas partículas lá no continente antártico, que não tem nada a ver, né, com queimadas, não tem nem árvores lá hoje. Antigamente já houveram árvores lá quando o continente antártico estava ocupando uma outra posição no planeta, antes lá das movimentações de massas terrestres.
Então, além disso, a gente pode destacar que a poluição já foi responsável por eventos catastróficos, como doenças em populações expostas a substâncias tóxicas e a degradação irreversível de ecossistemas. Nós temos diversos ambientes e ecossistemas que já não tem mais como recuperar. Claro, pode ser que com o passar do tempo, deixando ali aquele ambiente por anos e anos e anos e milhares de anos, ele se recupera de alguma forma, mas ele jamais vai voltar a ser o que ele era antes, ou seja, o ecossistema que a gente perdeu não vai voltar a ser aquele mesmo ecossistema. Se a gente perdeu espécies, aquelas espécies elas não vão mais ressurgir, né, se elas foram extintas. E, atualmente, a gente entender a origem dessas fontes de poluição é fundamental, principalmente para quem vai trabalhar nessa área, que são vocês da gestão ambiental e dos demais cursos que a gente tem aqui no nosso grupo. E a gente precisa conhecer muito bem essas fontes e para poder, né, a gente vai fazer as políticas públicas, a gente está aí na batalha do dia a dia, a gente vai acabar tendo acesso a políticos que não são somente aqueles políticos do voto, né, mas também aqueles que assumem alguns postos públicos e que podem elaborar estratégias de mitigação e auxiliar a gente na tomada de decisões e na tomada de medidas para a prevenção e para a redução desses efeitos da poluição. Então, para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa conhecer sobre isso. Fontes naturais de poluição. Quais serão as fontes naturais de poluição? São aqueles processos mais naturais que acontecem na natureza e que, apesar de muitas vezes serem inevitáveis, eles podem gerar impactos ambientais significativos. Mas, como eu falei, são geralmente impactos muito mais localizados e impactos que vão ser facilmente reabsorvidos ou reacumulados, ou né, o próprio ambiente dá conta, geralmente, desses impactos causados por fontes naturais de poluição. Pessoal, com base no que vocês assistiram, quais são as principais fontes naturais de poluição? Antes de eu passar adiante, contribuam comigo. Quem não fala nada, trata de falar aí, porque eu estou avaliando vocês o tempo todo, hein? Tem gente com 10, tem gente com 5, por enquanto. Viu, professora? Eu acho que, assim, principalmente os gases, né? Os gases são as principais fontes de poluição, porque, tipo assim... A gente está falando agora só de poluição natural, tá? Que não tem nada a ver com a ação do homem. Então, não, sim, mas aí o vulcão, ele, quando larga a lava, ele emite gases, além daquela lava que se formar outras rochas depois futuramente, gases que são soltos na atmosfera prejudica também, polui o nosso sistema aqui todo, né? Toda a nossa atmosfera, todo o nosso ambiente também, né? Acho que é uma causa também, tipo assim, os gases. Aí provoca doenças, muitas doenças, entendeu? E mesmo assim, como a senhora falou, a própria natureza já pode eliminar também, porque é uma poluição da própria natureza. Ela mesmo já vai se contornar de fazer o equilíbrio, ela faz o equilíbrio, entendeu? Já do homem não, né? A natureza não consegue, né? Seria isso. Alguém mais gostaria de citar uma fonte natural de poluição? Ninguém assistiu o vídeo que eu pedi para assistir na semana passada? Vou chorar. Professor, não assisti mesmo. Eu consegui... Não, meu computador estava com problema aí. Eu tentei abrir, colar eu comecei a olhar e travou tudo. Mas eu vou olhar, prometo que eu vou olhar. Eu acredito que as fontes naturais de poluição. Isso. Fontes naturais... que não tem relação com o ser humano, que não tem nada a ver com ação antrópica. Prof, eu não sei se eu olhei então o vídeo errado, porque para mim apareceu um vídeo, um professor falando que são recursos naturais, a utilização racional pelo homem, daí ele falou sobre os recursos naturais não renováveis.
Tá, Foi posso ter isso. mandado errado, então. Não, para mim também caiu para um outro vídeo. Dei umas Professor pijama, alguma coisa assim? Foi. Eu ia falar agora, Tiana, foi esse vídeo aí que eu fiquei na minha, mas foi esse vídeo que eu abri e vi também. Então, Né? Por isso que não, eu... então eu devo ter mandado o vídeo errado, desculpem. Foi naquela correria, né, que eu estava sem energia elétrica e estava sem internet, acabei achando um vídeo, devo ter mandado sobre, ao invés de fontes naturais de poluição, recursos naturais. Mas ok, depois vocês vão aproveitar Professor, também. o petróleo é uma fonte natural de poluição. Oi? O petróleo, ele Depende, está na natureza, sim. mas ele é extraído, claro, é extraído por... Não, quando tem a extração, ele já deixa de ser natural. Tá. Mas, assim, se houver um derrame de uma fonte de petróleo no fundo marinho, que ocorre, Lá pode ocorrer, embaixo, e pode. sem ação humana, sem intervenção humana, sim, pode ser uma fonte natural de poluição. Pode acontecer, né? Pode, acontece sim. Escapes de fonte natural do petróleo. Sim, é uma das formas. Então, Prof, vamos deixa eu lá. perguntar uma coisa. Tipo Oi. assim, ó, às vezes lagos, rios e até eu estava estudando uma outra matéria, eu sei que tem um nome quando tem um tipo de vegetação assim que altera aquele ambiente, altera a cor da água. Eutrofização. Eu queria te perguntar, por exemplo, se as cianobactérias, elas são consideradas poluentes? Nessas situações, eles estão poluindo aquele ambiente, quando é natural, sim. Se a gente está falando dos naturais, né? Então, os processos de eutrofização. Vão liberar gases do efeito estufa, o próprio ambiente todo fica sem ser respirável, né? Então, muitas espécies que estão ali morrem. Então, sim, a eutrofização, ela pode ser considerada um processo natural, se ele ocorre sem nenhuma interferência humana, e é uma das formas de poluição natural que existem no planeta. Excelente. Aqui estão os vulcões, né? As erupções vulcânicas, que o Paulo falou. Durante essas erupções, os vulcões vão liberar grandes quantidades de gases, como o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono, além de partículas e cinzas que podem afetar a qualidade do ar em grandes distâncias. Então, quando a gente já teve, né, recentemente no Chile, um vulcão que entrou em erupção, e a gente aqui no nosso Rio Grande do Sul, a gente via, mas era só no pôr do sol, né? Talvez vocês tenham visto, no pôr do sol, as cinzas vulcânicas deixavam um tom mais avermelhado, quando refletiam, quando o sol estava entrando ali na posição do poente, né, que estava começando a se pôr, a gente conseguia ver o avermelhado das cinzas vulcânicas do vulcão que tinha erodido lá do Chile. Esses eventos eles podem alterar, inclusive, o clima global e causar impactos diretos sobre a saúde humana. Não sei se vocês vão lembrar, teve também, agora não vou lembrar se foi o Vesúvio, mas foi um vulcão na Itália que erodiu e tiveram que parar todos os voos. Um aeroporto teve que ser fechado, porque simplesmente... Não, é o Etna. O Etna? Pode ter sido. Eu não lembro qual foi, eu só sei que foi. Eu acho que deve ter sido, se eu não me engano, esse vulcão aí que aconteceu, que ele teve uma erupção e aconteceu tipo uma catástrofe também, né? Uhum. E não estou com toda a certeza, mas provavelmente tenha sido Etna. Tá bom. Não, tranquilo, porque o Vesúvio também, quando ele entra em erupção, também tem uns... Ele fica próximo de populações, então também ele acaba impactando bastante a região como um todo. E como, né, a gente falou, ele não vai impactar somente o local, ele acaba impactando a grandes distâncias, então é bem interessante, né, a gente observar esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno natural, mas que acaba liberando para o ambiente grandes quantidades de gases, partículas e cinzas, e vai afetar o clima, vai afetar diretamente a saúde do ser humano, atividades econômicas, atividades ambientais e outros tipos de atividades. Vamos para o próximo. Esse aqui a gente tem ouvido falar bastante agora, né? Inclusive a gente estava hoje mesmo falando, enquanto falava dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vocês trouxeram como exemplo, que são as cinzas e as fumaças que a gente está observando aqui na nossa atmosfera,
que são advindas de incêndios florestais, alguns naturais, outros não tão naturais, né? Porque também tem, quando eles são provocados pelos seres humanos, eles deixam de ser naturais e passam a ser antrópicos, e eles ocorrem em algumas regiões. Incêndios ocorrem de forma natural, né? Existem ecossistemas que são extremamente dependentes desse ciclo de incêndio, então eles ficam extremamente secos e depois acabam ocorrendo esses incêndios, principalmente em decorrência de raios ou altas temperaturas. E esses incêndios, eles vão liberar poluentes como CO2, dióxido de carbono, né? Monóxido de carbono também, e partículas em suspensão, contribuindo para a poluição atmosférica e exacerbando o efeito estufa. Então, né, temos alguns casos de incêndios florestais naturais no Brasil, outros são provocados, mas quando os incêndios florestais são naturais, a gente pode dizer que a gente está tendo aí uma fonte natural de poluição. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vou passar para o próximo. Tempestades de areia. Não são tão comuns aqui no Brasil, mas a gente tem notícias agora do ano de 2024 mesmo em São Paulo, em que ocorreram algumas tempestades de areia. São fenômenos naturais que ocorrem principalmente em áreas desérticas e secas. Se a desertificação, né, está ocorrendo por questões antrópicas, aí, né, a gente também mudaria aí o conceito de que é um fenômeno natural. Mas em São Paulo, até onde eu entendi, havia sido um fenômeno natural de uma área também, não se chega a dizer que era uma área deserta, mas era uma área bem seca, e que houve essa tempestade de poeira ali em São Paulo. E essas tempestades, elas transportam partículas que podem ser inaladas e causar problemas respiratórios, né? Então, aumenta o número de casos de pessoas com problemas alérgicos, aumenta a demanda no Sistema Único de Saúde e nos outros sistemas de saúde, prejudica o solo, prejudica as plantações, porque imagina, a planta fica totalmente coberta por poeira, por areia, daí depois ela não consegue, quando o sol retorna, né, porque vocês podem ver nessa imagem, nem dá para ver os raios solares, nem o sol, nem nada, fica totalmente encoberto. Quando retorna o sol, essa planta vai ter dificuldade para fazer a fixação do carbono, né? Porque ela simplesmente vai estar coberta de poeira. Então, se não houver uma chuva, e geralmente em áreas mais desérticas e secas não tem chuva, ela continua coberta de poeira e continua sem conseguir fazer os processos naturais. Isso acaba prejudicando principalmente em áreas agrícolas. Outro tipo, decomposição natural. A gente tem, né, em grandes florestas, uma grande quantidade de material que entra em decomposição, e a decomposição dessa matéria orgânica, como em pântanos e em mangues, vai resultar na liberação de metano, que é um gás altamente tóxico, e é um dos gases do efeito estufa. Embora esse seja um processo natural, o acúmulo de metano na atmosfera contribui para o aquecimento global. Então, né, também existem processos naturais de decomposição que vão gerar grandes quantidades de metano e de outros gases e vão acelerar ali os processos do efeito estufa. Alguém abriu o microfone? Professora, isso pode ter contribuído para esse buraco na camada de ozônio e tudo o resto? Da geleira lá no Ártico, onde a senhora esteve, professora, fazendo... Na Antártica. Eu tive no Polo Sul, eu tive. No Ártico é onde tem o buraco do de ozônio. A gente vai falar sobre o degelo num próximo slide, mas sim, tudo contribui. A única questão é que os processos que são acelerados pelo processo humano, né, pela antropização, eles aceleram o processo. Então, aquilo que eu falei, a decomposição natural vai liberar uma quantidade de metano, mas eu acho que essa quantidade de metano, ela é suportável para o planeta, né? Então, ele consegue se estabelecer, se manter num equilíbrio. Então, vai desequilibrar um pouquinho, vai equilibrar, vai desequilibrar, vai equilibrar. Mas quando a gente tem a questão antrópica, aí o desequilíbrio é lá em cima e o equilíbrio não volta aqui para baixo, né? Ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, de repente vai lá em cima de novo e não volta para o equilíbrio e fica totalmente fora do equilíbrio, totalmente fora do padrão.
Eu acho que quando ocorre naturalmente, ele vai ocorrer, sim, vai ter uma liberação dos gases de efeito estufa, vai ocorrer um aquecimento global, mas eu acho que não seria tão radical como o que tem ocorrido agora, né, nos últimos anos. Professora, eu vi uma reportagem, eu tenho que achar, eu até compartilhei uma vez, que em um lugar eles estavam fazendo mercado solidário. Tipo assim, eu reciclo, vou lá, peso o meu reciclável e ganho um vale, um dinheiro fictício, que não é dinheiro real, mas que eu troco por alimentos naquele supermercado. Isso seria uma grande ideia, porque as pessoas que estão aqui na nossa cidade, né, aqui temos bastante recicladores, graças a Deus, né, que reciclam. Isso poderia as pessoas na própria casa reciclar e lá trocar por alimentos. Tipo assim, ia ficar tipo uma troca. Sim, acho que a gente pode falar isso sobre quando a gente chegar lá nos antrópicos, que aqui a gente ainda está falando do natural, e daí no caso do natural seria matéria orgânica natural, né? Daí a gente não teria essa aplicação. E por enquanto a gente ainda não chegou lá nos antrópicos, já estamos chegando. Aguardem mais uns segundos que já vamos chegar lá, tá bom? Mas excelente contribuição para quando a gente chegar ali dentro dos antrópicos, que daí sim a gente pode relacionar esse tipo de ação com a redução da contaminação, porque a gente vai destinar os resíduos de uma forma mais eficiente para serem reaproveitados. No caso aqui, a gente não tem muito como reaproveitar, porque a gente está falando de grandes florestas, de pântanos, de mangues, né? Em que a gente nem adianta a gente querer fazer uma intervenção. Eu acho que seria até errado a gente querer fazer intervenção dentro do que ocorre de maneira natural, porque é o equilíbrio do próprio sistema. Mas a gente tem que saber que existe também a poluição natural, que não é só o ser humano que causa, né, os processos de poluição. Vamos ver o próximo. Essas emissões biogênicas, se trata de quando a gente tem as plantas, né? As plantas, quando elas estão em processo de crescimento, em outros processos, elas vão liberar também compostos orgânicos voláteis, que podem influenciar a qualidade do ar. Então, ao mesmo tempo, lembram que tem aquela história de não tenha à noite uma planta dentro do quarto, porque ela vai liberar CO2. É claro que uma planta só dentro do quarto não vai captar todo o oxigênio e liberar um monte de gás carbônico a ponto da pessoa, né, perder a consciência. Mas é só uma forma de ilustrar que sim, durante o dia as plantas elas absorvem o gás carbônico, mas durante a noite elas respiram, então elas vão liberar também gás carbônico. E numa floresta em crescimento, ocorre sim a liberação de mais oxigênio do que de gás carbônico pela floresta. Mas numa floresta madura, em que as árvores já cresceram tudo que tinha para crescer, tudo que elas liberam de oxigênio, elas vão consumir de oxigênio durante a noite e liberar gás carbônico. Então, o processo é equilibrado dentro de uma floresta, mas não há liberação de mais oxigênio do que gás carbônico. Então, as próprias plantas, esses processos de vida das plantas, vão fazer com que haja emissão de compostos orgânicos voláteis, como o gás carbônico ou outros gases que também vão contribuir para contaminar o meio ambiente. Em grandes concentrações, esses gases eles vão contribuir para a formação de poluentes secundários, como o ozônio troposférico, que vai também ter uma influência na questão do aquecimento global e outras, tanto que existiam, né, existem alguns ciclos de aquecimento global no planeta antes mesmo do ser humano estar presente, o que não justifica a aceleração do processo que está sendo feita pelo ser humano, mas indica que existem esses ciclos, né, para o próprio planeta se manter dentro de um equilíbrio. Agora sim, vamos para a poluição de origem antrópica, que eu imagino que vai gerar mais discussão entre o grupo e que a gente vai poder falar mais a respeito disso. Então, a poluição de origem antrópica é aquela poluição que é causada pelas atividades humanas. Então, é o petróleo que a gente retira e queima muito mais rápido do que o petróleo
num dos exemplos que a Sandra falou, né, do petróleo sendo derramado naturalmente no ambiente, ele não iria ser queimado, né, ele só iria derramar, é um tipo de poluição, mas no caso nosso, quando a gente retira o petróleo, a gente vai fazer o que com ele? Vai queimar, então além de retirar o petróleo, ter a chance de ter um derrame de petróleo, que vai causar problema para o ambiente onde ele for derramado, a gente ainda causa um problema mais global, que é quando a gente queima esse petróleo, queima o combustível fóssil e libera muitos gases no ambiente. Então, a poluição de origem antrópica é uma das maiores preocupações ambientais na atualidade, pois a escala e a intensidade da poluição aumentaram drasticamente com o crescimento populacional e o desenvolvimento industrial. Então, a questão nem é, sim, estou poluindo, mas o quanto eu estou poluindo, que é muito maior, né, a quantidade é muito maior do que o suportado pelo planeta. Então, vamos falar sobre essas questões antrópicas, como, por exemplo, a instalação de indústrias e fábricas que vão queimar combustível fóssil e liberar resíduos industriais, que são as principais fontes de poluição do ar e da água. Então, esses resíduos industriais, eles tanto são liberados no ambiente por meio do ar, quanto são liberados no esgoto, né, na água. E muitas substâncias extremamente tóxicas, como o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o dióxido de carbono, vão ser liberados na atmosfera, contribuindo, inclusive, para a chuva ácida e o aquecimento global. Para vocês terem uma ideia, tem previsão de chuva entre amanhã, né, hoje e amanhã, e depois de amanhã, e a chance de que exista uma grande chance de que essa chuva seja uma chuva ácida. Por quê? Por conta das queimadas que estão ocorrendo em diversas regiões aí do país e que estão liberando no ambiente esse tipo de contaminante. E junto com isso, né, vai se juntar a toda aquela liberação de gases das fábricas, de outros pontos, então isso tudo vai se juntando e vai formando uma grande quantidade que vai provocando o acúmulo desses itens, desses elementos na atmosfera, e quando, né, tem muito desse elemento na atmosfera, quando a chuva vem, ela lava isso, e alguém mencionou, né, da chuva escura que teve na região lá de Alegrete, de São Borja, em que outra região que teve? Pessoal, podem me ajudar se vocês lembrarem. Eu vi no jornal, mas eu não prestei muita atenção. Aqui na capital eu vi, até foi o Cleo Kuhn que comentou, que falou, eu não presenciei, né, mas no caso eles colocaram uma bacia com água em cima do muro, assim, de um dia para o outro, e nesses dias que choveu agora, dias atrás aí, que teve essas queimadas aí eles pegaram, aí no outro dia de manhã eles foram pegar a bacia estava cheia de fuligem. Sim. Cheia de fuligem de chuva, que veio de lá do Pantanal, da Amazônia, das queimadas, né, que veio tudo de lá, né, foi isso aí que eu vi por aqui nas notícias, né, isso, entendeu? E aí isso provoca chuva ácida, que vai ser prejudicial tanto para as plantas quanto para equipamentos, né, de uso humano e etc. Então, esse é um dos exemplos, né, as indústrias e fábricas. Tanto que... Viu, professor, antes de passar para outra, eu queria fazer uma pergunta. A poluição antrópica, a radiação provocada em forma de tipo um descuido do homem, pode ser considerado a radiação, ela pode ser considerada uma poluição antrópica? Porque o homem causa... Sim, a radiação, quando ela ocorre, por exemplo, no momento em que você está tentando obter energia, tem o lixo, né, atômico. Então, essa radiação atômica que é produzida quando o homem transforma algum elemento e libera, sim. Tipo que nem aconteceu nos anos 80, Chernobyl, lá. Aconteceu aquela catástrofe lá. Aquilo lá foi uma poluição antrópica. Antrópica, naquele caso, sim. Tá, é isso aí que eu queria tirar minha dúvida. Ok, vamos lá para o próximo.
Aqui eu ainda ia falar mais uma coisa, acabei passando. As pessoas que moram próximas dessas indústrias geralmente vão ter problemas, né, respiratórios, alérgicos, crianças com muitos problemas respiratórios, porque esses contaminantes, eles são tóxicos, né, então eles vão, com o passar do tempo, contribuindo para que a saúde das pessoas deixe de ser uma saúde ideal. Queima de combustíveis fósseis. A queima de carvão, de petróleo e gás natural, principalmente por veículos, automotores e usinas de energia, é uma das maiores fontes de poluição. Esses processos liberam grandes quantidades de CO2 e outros poluentes que afetam a saúde humana e contribuem para as mudanças climáticas. Então, uma das maiores contribuições para a mudança climática que a gente tem notícia hoje é essa queima de combustíveis fósseis. E aí a gente não está falando só da queima do petróleo, né, mas também do gás. O gás natural, que antes era jogado fora, né, era simplesmente eliminado, agora ele também é queimado. A queima de carvão, nas regiões onde ainda ocorre essa queima de carvão, também há muitas evidências de deterioração da saúde humana. E o petróleo, né, que não tem como fugir, a gente continua queimando o petróleo, né, apesar de que existem muitos incentivos para que a gente utilize fontes de energia renovável, fonte de energia limpa, como a elétrica, né? A substituição dos carros movidos a petróleo e gás natural por carros elétricos ou por carros de energia limpa. Tem as motos, né? Bicicletas elétricas, e cada vez mais se está incentivando o uso desse tipo de tecnologia. Mas ainda está muito longe de a gente eliminar completamente o uso do petróleo, do gás natural e inclusive da queima de carvão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, é só colocando um complemento, como eu falei lá atrás, sobre a queima do carvão nas usinas termoelétricas, né? Entendeu? O carvão, o óleo, entendeu? Isso aí tudo influencia também nessa poluição, né? Que, como eu já tinha comentado lá no tópico anterior lá, eu já tinha feito essa ressalva aí só, e agora a senhora concluiu aí com essa... Sim, porque agora a gente está falando da antrópica, né? Isso, Isso, no momento que exatamente. você falou lá, a gente ainda estava falando da natural. Isso. Perfeito. Então, vamos seguir. Uso de produtos químicos. Pesticidas, fertilizantes, plásticos. Aqui entra aquela questão que a Sandra trouxe primeiro, né? De a gente poder incentivar as pessoas a pegarem o plástico que elas estão usando, pegarem o metal que elas estão usando e fazerem trocas, levando para áreas onde vai ser feita uma reciclagem efetiva, um uso efetivo desse material, ao invés de ele ser simplesmente jogado. Como vocês estão vendo aí, a gente tem uma tartaruga comendo uma sacola plástica, porque elas confundem com o alimento. Então, pesticidas, fertilizantes, plásticos são substâncias amplamente utilizadas pela sociedade moderna. O plástico, ele, inclusive, surgiu como uma solução para muitos problemas, né? Só que acho que ninguém pensou o quanto de problema ele iria causar, e que seriam problemas ainda mais graves do que aqueles problemas enfrentados para acondicionamento de produtos, guardar materiais, né? E aí acabou surgindo o plástico, que é um derivado do petróleo. Claro, hoje em dia já existem plásticos que não são, mas os grandes problemas, né, a maior parte dos problemas de poluição são aqueles plásticos derivados do petróleo, que vão nos trazer problemas graves. Eles são, podem ser jogados no ambiente. Quando são jogados no ambiente, eles levam muito tempo para se decompor, e alguns animais confundem esses plásticos com alimentos, e eles acabam ingerindo ou ficando sufocados, ou eles ingerem e depois não conseguem comer comida de verdade, né? Então, existem muitas formas desse plástico prejudicar o meio ambiente. Quando esse material é mal gerenciado, eles acabam poluindo solos, acabam poluindo a água, os agrotóxicos mesmo, né? Por exemplo, eles podem contaminar aquífero e afetar a biodiversidade. Querem falar alguma coisa? Eu posso passar. Só um complemento, assim, algumas empresas, assim, alguns supermercados, assim, aqui pelo menos, já implantaram, assim,
tipo assim, não estão mais dando a sacola plástica para a pessoa ensacar as suas compras. Geralmente ela traz de casa a sacola, ou eles têm a opção aqui que eles deixam pendurado assim perto dos caixas aquelas bag, aquela sacola assim, aí ela é vendida. Sim. Eles, Aqui em Gramado, já as sacolas plásticas são vendidas também. Se você quiser, você já tem que pagar por elas. Mas em Canela, que é uma cidade vizinha, você ainda recebe a sacola plástica gratuitamente no supermercado. aqui a sacola plástica, alguns, não é todos, né? Alguns estão vendendo a 10 centavos, 20 centavos, assim, a sacola plástica, mas já tem atacados aqui no supermercado que eles deixam pendurado ali aquelas bag ecológicas, assim, isso, aí vende a R$5. Ou senão, eles te dão a opção de tu colocar em caixa de papelão, que para eles não descartarem, tu leva em caixa de papelões. É uma maneira deles contribuir, assim, para evitar a poluição também, né, da natureza da sacola plástica, né? Exatamente. Vai reduzindo, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão criando o hábito de levar a própria sacola de casa, uma sacola reutilizável, e vai reduzindo o uso desses plásticos. E a gente joga, né? A gente acaba jogando eles no ambiente, porque eles se rasgam com muita facilidade, então eles não têm um uso mais efetivo. Exatamente. Desmatamento. Quando a gente remove as árvores, as florestas acabam perdendo a capacidade de capturar o carbono e vão liberar mais CO2 armazenado, né? Quando a gente derruba uma floresta, se a gente vai usar para queima, dependendo do que a gente for usar, a gente vai liberar mais do gás carbônico que havia sido armazenado. Além disso, o desmatamento contribui para a erosão do solo, né? Quanto a gente vê quando tem as chuvas e não tem uma boa cobertura vegetal, o quanto aumenta a chance de a gente ter problemas, né? E contribui para essa erosão do solo e a perda de hábitat para inúmeras espécies. Então, o desmatamento também é considerado poluição antrópica. Estão vendo aqui, né, a área gigantesca que está sendo desmatada e de floresta natural. E aí, se a gente for olhar, provavelmente aqui tem um corpo de água, né, que vai acabar ficando desprotegido, né, porque tem pouca vegetação no entorno, ou vai ficar menos vegetação no entorno, então a gente acaba prejudicando em relação a isso, liberando, muitas vezes nesse solo tem muito produto químico que estava ali estabilizado, mas quando o solo fica nu, ele acaba sendo arrastado pela água, né, erodido, e pode também levar essa matéria que estava aqui fixa, né, parada, a contaminar outras áreas, outros ambientes. A gestão inadequada de resíduos, aqui entra diretamente, de novo, né, o que a Sandra havia falado, sobre a questão da necessidade de que haja um incentivo para a reciclagem desses produtos, né, imagina, olha só quanto plástico, quanto produto que poderia ter sido reciclado, ao invés de estar aqui nesse depósito a céu aberto. Quando a gente gere inadequadamente os nossos resíduos, a gente vai ter a poluição por resíduos sólidos, lixo plástico, os resíduos eletrônicos, muitos dos quais têm muitos metais pesados, que são problemas graves para a saúde, e esses materiais, eles demoram séculos, milênios para se decompor. No caso dos plásticos, quando eles vão se fragmentando, eles vão se transformando em microplásticos, e eles vão poluir o oceano e entram na cadeia alimentar. Hoje, existem estudos que indicam que todos nós já temos microplásticos no nosso organismo, e a gente ainda não sabe qual é o efeito desses microplásticos, né, nas nossas células, nos nossos órgãos e no nosso organismo como um todo. Então, a gente aí hoje está contaminado por microplásticos sem ter uma ideia real, do que vai acontecer, de que forma isso vai afetar a nossa saúde a médio e longo prazo. Urbanização, que é o crescimento, principalmente o crescimento desordenado das cidades, né? Vocês já trouxeram, quando a gente falava sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a questão do crescimento desordenado, do esgoto, né, que fica a céu aberto ou que vai contaminar
a água, os rios de uma forma inadequada, também vai resultar uma maior poluição atmosférica, vai gerar mais resíduos, e esses resíduos, às vezes, são jogados em lixões, né, porque a gente não tem ainda a reciclagem de maneira eficiente, e a poluição das águas. A concentração de pessoas e atividades econômicas intensifica muito a degradação ambiental. Eu não sou contra o crescimento, eu acho que as cidades precisam crescer, mas elas precisam crescer de uma maneira ordenada e civilizada, né? A gente fala em civilização e a gente não tem a civilidade de proteger e respeitar o nosso próprio ambiente, porque sem esse ambiente a gente não vai sobreviver. Buenas, alguém quer comentar alguma coisa? Sobre as cidades ali, né, professora? Deixa eu voltar. Planejamento mesmo, né? Porque elas vão crescendo e crescendo cada vez mais. O que eu notei numa cidade grande como São Paulo, nunca tinha ido para lá, né? No Rua do Anel, onde só os caminhões circulam, eles dividiram a cidade. Parece que uma parte tem um muro que divide a parte rica da parte periférica. Foi isso que eu consegui ver de fora, imagine de dentro. Só que a mão de obra vem da periferia, né? Ou é só eu que tive essa visão assim? Não, a mão de obra... Nós temos hoje, gente, uma coisa que dá para... O pessoal da geografia fala muito, né? A gente das outras áreas não fala. Mas a gente tem muito uma fala sobre... Antigamente, onde é que ficavam as pessoas que eram, entre aspas, né? Antigamente eram escravizadas mesmo, porque trabalhavam sem receber. Aonde ficava a senzala? Com os animais? Ficava no porão da casa, né? Tinha a parte de baixo da casa, geralmente tinha os empregados ou os escravos da família. E o pessoal chamava de senzala. Hoje, se a gente fosse fazer um paralelo, existe uma senzala também, né? Só que essa senzala, ela fica na periferia, fica no entorno das cidades. Por quê? Porque as pessoas têm que morar perto do trabalho, elas não podem demorar muito para chegar no trabalho, né? Porque senão elas perdem mais ainda em qualidade de vida, porque ficam mais tempo ainda acordadas. E elas são exploradas de certa forma, elas têm um salário que, no meu ponto de vista, muitas vezes elas não conseguem nem se manter, então não deixa de ser uma escravização ainda, né? E elas ficam na periferia, então à medida que a cidade cresce, cresce essa periferia, que é para manter a mão de obra barata no entorno da cidade. Sim. E esse ciclo só se repete. Quando a cidade cresce um pouco mais, expulsa essas pessoas para um pouco mais longe, e a cidade vai crescendo, essas pessoas vão ser expulsas, algumas melhoram de qualidade de vida, mas a maioria não, a maioria só vai sendo esmagada e jogada mais lateralmente e para longe da cidade, da onde está ocorrendo o crescimento. Não sei o que vocês pensam. Aqui eu vi que quando foi feita as casinhas populares, eles fizeram num lugar só, todas as casinhas ali, ainda germinada. As pessoas não tinham uma casa própria só para elas, com um pátio só para elas, só um pedacinho na frente, um pedacinho atrás, e ainda dividia com outra família. Eu acredito que se fosse feito um planejamento e colocasse, então, dividido, sabe? Vamos fazer 4 casas nesse bairro, 4 casas naquele, 4 casas naquele outro. Não agrupar todo mundo junto numa vila só. E o pior ainda é que quando vai essa urbanização assim para vão fazer tipo em volta de uma capital assim, tipo essa cidade satélite que eles chamam, aí eles vão fazendo esses casebres assim da mão de obra assim, e aí acaba tendo essa poluição por não ter um planejamento assim de esgoto. Entendeu? Isso aí causa principalmente a poluição. É uma coisa assim que é o principal. O esgoto fica a céu aberto, contamina crianças, os animais e a própria natureza também contamina com todo um não planejamento adequado para poder construir uma urbanização, né? No caso seria isso aí também, né? Para acrescentar. Eu comentei com o meu pai, professor, sobre a escravidão, né, esses dias, e ele nunca tinha entendido direito, porque o meu pai não conseguiu estudar, né, então ele foi
até a segunda série, teve que parar de trabalhar, na segunda série do ensino fundamental, então o animal sabe escrever o nome dele, e para trabalhar na roça para ajudar os pais dele. E ele foi morar na casa, na terra dos patrões para cuidar do gado, e não era uma casa, era tipo um galpão de chão, né, sem banheiro, sem energia elétrica, sem nada, onde nós morávamos. Eu cresci até aos 7 para 8 anos nesse lugar. Ele plantava onde a máquina não entrava, plantava arroz, plantava feijão, plantava aipim, mandioca, enfim, como é né? E plantava tudo quanto é tipo de verdura, hortaliça, etc. E dividia com o patrão, mas não ganhava salário. E cuidava das criações dele de graça. Então era um tipo de escravidão. Troca da moradia, né? Eles só não apanhavam, mas era tipo. Não apanhavam, entre aspas, né? De certa forma, até apanhavam. Imagina, devia ser um trabalho muito puxado, né? Em que eles não tinham horário para trabalhar. Porque não tinha carteira assinada, não tinha nada que comprovar. É a situação, e ele trabalhou arduamente. Situação análoga à escravidão, né? Que hoje se acham famílias trabalhando assim, eles até levam essas famílias para algum lugar, né? Tem muitas situações análogas à escravidão, em que não há um pagamento de salário, a pessoa trabalha de sol a sol, mas não tem, às vezes fica devendo ainda, né? Porque o patrão cobra até a comida que a pessoa come no local. Então, existem sim ainda processos e registros, né, de situação análoga à escravidão. Muito bem. Vamos ver. O pai é descendente de índio, né, e negro, então daí tudo ajudou, né? Porque não tinha conhecimento, precisava de um lugar para morar, e não foi só ele, isso foi vamos falar assim, muita gente. Muita gente. Sim. E veja como é um tempo na história tão próximo da gente, né? Nós estamos aqui falando sobre isso, não é uma coisa que aconteceu há 500, 600 anos atrás. É uma coisa que aconteceu há 30, 40 anos atrás. As pessoas acham que eu sou muito antiga, né? Porque pensam assim, sério que tu dormia em colchão de palha? Eu não tenho vergonha. Eu também dormi em colchão de palha. Não tenho vergonha de falar e tenho orgulho de dizer que meu pai é um agricultor, trabalha na roça. Hoje ele me ligou e disse que estava a terra pronta para plantar o aipim. Ó, que legal. Mora na cidade e planta os terrenos baldios de toda a cidade, com verdura, com aipim, com feijão. Ele colheu mais feijão lá na cidade do que nós aqui no interior. Olha que legal. Então, é um exemplo de vida, né? A gente vivia com muito pouco, quase nada, de roupa e calçado, mas a gente tinha muito afeto, amor e alimentação, nunca faltou nada. Amém. Sabe que na casa da minha avó também a casa era casa de chão batido ainda, o banheiro não era banheiro, era patente, ficava do lado de fora, não tinha chuveiro, então eu vivi isso também. Eu tenho 45 anos, existem ainda locais para... assim. Novinha ainda. 90 eu vou ficar idosa. Somos jovens, muito jovens. Muito bem, pessoal. Então o ancião daqui da turma sou eu, então. Depende da tua idade mental, porque o que vale é a idade mental. Eu tenho uns 20 ainda. Eu tenho 52 anos. Entendeu? Estou com 52 anos. Aí eu entrei em 2019 na UERGS, né? Pelo Enem e tudo. Aí, no início, eu fiz todas as cadeiras e depois eu tive que fazer aos poucos. Aí, depois da pandemia, tudo. Aí, depois tive que trancar um ano, tranquei a faculdade. Aí, eu tive outras prioridades, aí eu fui fazer... Me formei em marketing em outra faculdade, tá? Me formei em marketing e agora estou terminando uma pós-graduação em processos gerenciais também, nessa faculdade também. E aí, agora... Esse semestre eu tranquei na UERGS e como eu estou terminando a pós, eu já vou tocar agora a gestão ambiental e não vou parar mais, que agora eu vou tocar direto. Porque eu estou, na real, eu estava no terceiro semestre de gestão ambiental, né? Entendeu? Sim. Aí eu quero ver para ver se eu consigo concluir mais fazer esse bacharelado aí para
Dá uma Você tem que guinada na dizer assim, vida. ó, eu quero ver se eu concluo rapidamente, não quero ver se eu consigo concluir. Eu vou concluir Não, rapidamente. eu Eu vou. vou concluir também, Paulo, professor. Eu Exatamente, vou tem que falar assim, eu concluir. vou concluir. Eu também quero. Eu não acho que eu vou concluir. Eu vou concluir, porque eu meti na minha. Isso, Que eu vou exatamente. concluir. Tem que acreditar que aí vai mais rápido, vai mais fácil. Muito bem. Então, as diferenças entre interações, diferenças em interações, né, entre fontes naturais e antrópicas. As fontes naturais de poluição são aquelas fontes inevitáveis e naturais, e elas contribuem para a poluição de uma maneira mais sustentável. Né? Elas vão ocorrer de uma maneira em que o ambiente ainda consegue manter um certo equilíbrio. Já a poluição de origem antrópica, ela é evitável e elas potencializam muito a poluição, ela ocorre num nível muito maior do que ocorre nas fontes naturais de poluição. Desmatamento, por exemplo, né, entre os exemplos, o desmatamento pode aumentar a ocorrência de incêndios florestais, muitas vezes iniciados por práticas humanas. Então, aqui é só um exemplo, né? Existe a fonte natural de poluição, que é o desmatamento. Não, não é uma fonte natural de poluição. Existe uma poluição de origem antrópica, que é o desmatamento, que pode aumentar a ocorrência dos incêndios florestais, que seriam fontes naturais de poluição, se não forem iniciados por práticas humanas, mas muitas vezes eles são, sim, iniciados por práticas humanas. Então, aqui ocorre, né, elas ocorrem elas interagem, né, então elas são diferentes, porque uma é natural, a outra é com origem antrópica, mas tem uma interação entre elas, então uma pode acentuar mais o que a outra vai produzir em relação à poluição. E qual o papel da gestão ambiental, né, qual o papel do gestor ambiental? É tentar controlar essas fontes antrópicas, né, ou propor políticas, propor medidas que controlem essas fontes antrópicas e o nível de poluição antrópica, de maneira a minimizar de maneira a minimizar a poluição, de maneira a minimizar esse grau, esse nível de poluição. Então, bem basicamente aqui. E vamos para alguns estudos de caso. Vou passar rapidamente aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Coloquei umas imagens aqui, mas a gente vai dar uma olhada em alguns estudos de caso utilizados sobre fontes naturais de poluição e poluição de origem antrópica. Então, por exemplo, um dos exemplos que a gente tem, incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal. Eles são poluição de origem antrópica e também natural, porque alguns casos ocorrem de forma natural, né? Como eu mencionei para vocês, algumas regiões precisam daquela, é natural, é orgânico daquela região que ocorra a queimada até para manutenção daquele tipo de paisagem. Então, eles podem ocorrer de forma natural, mas eles também ocorrem devido à origem antrópica, e quando ocorrem devido à origem antrópica, eles são muito mais impactantes do que aqueles que ocorrem por origem natural. Algumas fontes indicam que entre 2019 e 2023, o Brasil enfrentou uma série de incêndios florestais devastadores na Amazônia e no Pantanal. E agora, em 2024, a gente está vendo isso de novo, né? Que levantam preocupações sobre as suas causas e os impactos ambientais. Embora alguns incêndios tenham causas naturais, como raios, a maioria foi desencadeada por atividades humanas, incluindo queimadas ilegais para abrir espaço para pastagens e agricultura. Ainda sobre incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal, a gente tem quais são os principais impactos ambientais. Os incêndios, eles liberam grandes quantidades de dióxido de carbono e partículas em suspensão, e vão contribuir para o aquecimento global e afetar a qualidade do ar nas regiões vizinhas. Então, eles não vão afetar somente nas regiões vizinhas, né? Podem ser a grandes distâncias. É que o que é vizinho, né, próximo e distante, quando a gente trata de circulação atmosférica, é bem complexo, porque a circulação atmosférica ela ocorre numa forma planetária e não em formas localizadas, né? Então, esses impactos ambientais, eles não são só locais, eles são globais. Quais seriam as soluções propostas, né? O aumento na fiscalização, uso de tecnologias de monitoramento via satélite e políticas mais rigorosas para evitar desmatamentos e queimadas ilegais. E quais seriam lições para o gestor ambiental, para a gestão ambiental?
a necessidade da importância, né, de reconhecer a importância de um equilíbrio entre as práticas agrícolas e a preservação ambiental, e o papel crítico das políticas públicas na prevenção de incêndios provocados pelo homem. Porque eu acho que mesmo que a gente saiba quem é que fez, né, quem é que provocou o incêndio, ainda não há por exemplo, a pessoa não vai ficar presa por 10 anos, ela vai pagar uma fiança e vai ser solta, né? Em alguns casos o crime é inafiançável, mas mesmo assim é difícil que um juiz determine que aquela pessoa fique presa por um crime ambiental. Então ainda é bem complexo o fazer cumprir, né? É muito bonito no papel, mas quando vai ver o fazer cumprir não é da mesma maneira. Teria que criar, então, um mecanismo que, se foi provocado por tal pessoa, mas até achar a pessoa... Não, já existe o mecanismo, já existe a legislação. A questão é que não é cumprida. A mesma quantidade de árvore que queimou, nem Sim. que leve 10 anos, mas que plante tudo, já seria uma boa coisa. Mas daí, é que nem tá ali, que a senhora colocou aqui, muitos desmatamentos foram feitos ilegais para plantio, né? Para agricultura, ou para largar em gado, lá é grande, não é? É inimaginável. São áreas gigantescas. Gigantesca, não consigo nem imaginar, né? E não tem nem como a gente fazer a pessoa recuperar o ambiente, porque não é só uma questão das árvores, né? Tem toda flora, fauna, é muito mais complexo do que simplesmente dizer vai lá e planta as árvores de novo, né? E todo o resto que se perdeu, como que a gente vai dar valor para isso? É que nem agora aqui, né? No Vale do Taquari. O que foi se perdido com tudo isso? É verdade. Nessa situação afeta todo o habitat, né, professora? Todo o ambiente. Tem espécies que são perdidas que a gente nem conhece. Como é que vai repor? Exatamente, afeta, como tu falaste, afeta num raio assim que não tem limites, todo o planeta praticamente, né? Todo o planeta vai receber algum impacto relativo àquele fato que parece um fato isolado, mas nunca é isolado, né? O planeta não é isolado. É igual o que aconteceu aqui, né? Pessoas, agora também a Argentina também está para receber também essa poluição nossa daqui, né, das queimadas, né, tava dando, eu escutei agora, foi ontem até que eu estava olhando as notícias, aí a Argentina... O planeta todo recebe, né? Recebe. Demora um pouquinho para chegar lá, mas acontece, né? Eu só fazer uma pergunta assim, claro, talvez não seja bem tem nada a ver com a aula, mas essa poluição, ela, para se expandir, aconteceu essa catástrofe de queimada provocada pelo homem aqui no Brasil, tá? Mas essa poluição, para ela se proliferar assim, ela não seria igual os rios voadores que para ir para outro lugar? Tipo assim, não seria? Assim como os rios voadores são levados pelas massas de ar, Isso, a poluição é levada pelas massas de ar e ela vai indo, né? Ela não fica parada, né? Ela circula pelo planeta como um todo e vai sendo levada e vai se dissipando, se espalhando por todo o planeta. E sim, tá? Não, é o mesmo formato, então, dos rios voadores, né? Isso. Que eles falam dos rios voadores, exatamente. Obrigado. Muito bem. Vamos para a erupção do vulcão Cumbre Vieja, La Palma, na Espanha, em 2021. É uma fonte natural de poluição. Essa erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, ocorreu em setembro de 2021 e durou quase 3 meses, imaginem. 3 meses expelindo grandes quantidades de dióxido de enxofre e outros gases tóxicos, além de cinzas vulcânicas que se espalharam por grandes distâncias. Então vejam que é uma catástrofe natural, mas com proporções inimagináveis, né? Impactos ambientais. A erupção provocou uma poluição do ar, com dióxido de enxofre se espalhando até a Europa. As cinzas vulcânicas afetaram as plantações, a fauna e a qualidade do solo em La Palma.
Além disso, causou o deslocamento de milhares de pessoas. Soluções propostas: melhorias nos sistemas de alerta precoce, preparação para evacuações em massa e técnicas de remediação de solo pós-erupção. Lições para a gestão ambiental: importância do monitoramento vulcânico contínuo e da resiliência das comunidades locais em áreas de risco natural. Que é o que ocorre aqui, né, no Rio Grande do Sul também, né, a partir de agora, as enchentes também são causas de poluição, né, e são naturais, de certa forma, mas podem ser acentuadas pela questão da localização das comunidades, então isso tem total relação com o antrópico, né, e a gente também precisa dessas melhorias de sistemas de alerta, preparação para evacuação em massa, técnicas de remediação do solo pós, no nosso caso não erupção, mas pós-enchente, porque imagina como fica a situação desse solo, né, quantos contaminantes estão sendo levados junto com esse solo que vai se deslocando e levando toneladas e toneladas de detritos, de contaminantes e de tudo mais. Então, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também é um exemplo misto, né, de um problema natural, mas também provocado ou intensificado pela ação antrópica. É que, viu, professora, a gente aqui, nós, brasileiros aqui, estou falando em total, em geral aqui, a gente não está preparado para isso ainda. Tipo assim, isso que aconteceu aqui, a gente não está. A senhora vê, por exemplo, aqui, ó, lá na Ásia, lá no Japão, é um costume de ter maremoto, terremoto. Lá eles já estão preparados. Mesmo eles já assim, sabem. eu acho que ninguém nunca está preparado, porque morrem milhares de pessoas, mesmo não, tendo os alertas e tudo mais. Isso, não, eu sei, mas eles já estão preparados, porque eles já construíram bunkers, tem prédios que se movem conforme o terremoto tá tremendo. Eles têm tecnologia total. Nos Estados Unidos também. Estados Unidos se dá assim, morrem milhares de pessoas. Exatamente, morrem, mas eles estão preparados. Mas a gente não está aqui. As crianças lá, eles treinam para ficar embaixo das mesas do banco escolar quando vai acontecer um terremoto ou alguma coisa assim. Entendeu? Não treina e nada. Aqui a gente que aconteceu essa enchente, claro, não vou dizer que não eu ia dizer enchentezinha, mas aconteceu essa enchente aqui agora, dissipou praticamente aqui. Eu moro aqui na região metropolitana, aqui em Porto Alegre, aqui, eu fui ali em Canoas, ali, destruiu tudo? Foi muito triste ali, eu fui olhar ali eu vi com meus próprios olhos, assim, foi muito triste ali. Algumas as casas levadas inteiras, né? Sim, aqui na região que eu moro também, né? Eu moro aqui em Canela, na região aqui da Serra, tem várias cidades que foram praticamente destruídas, né? A água levou tudo. Vai fazer o quê nessa hora? Aí é que eu coloco. Eu vi o despreparo do poder público, entendeu? Para poder salvar as pessoas. Nesse sistema que eu digo assim, de poder tentar salvar, ajudar, eles estão despreparados, não tem. Sim, foi um professor que era professor da UERGS que auxiliou a definir quais eram as áreas em que se ia fazer a busca, onde teve, né, os deslizamentos. Foi esse professor, o professor Clóvis, quem auxiliou a Defesa Civil a localizar locais onde potencialmente podiam haver pessoas soterradas, porque não tinha nada. E foi o maior evento de deslizamentos que ocorreu no Brasil. Não é só assim, o maior evento de deslizamento do Rio Grande do Sul, não. Sim. O maior evento de deslizamento que ocorreu no Brasil. Né? Eu não lembro agora os números exatos, mas lá no Rio de Janeiro já tinha ocorrido um que tinha sido, assim, catastrófico, né? Vocês devem lembrar. Sim. E aqui foi muito pior, foi tipo assim, 10 vezes pior do que aquele que ocorreu lá no Rio de Janeiro, e de um outro que ocorreu no norte também, agora não lembro aonde. Então foi extremamente... Aqui a gente teria que ter uma política assim que fizesse, que a gente tivesse uma equipe para, tipo assim, para prevenção, para prevenir, para poder salvar as pessoas. Tem tipo assim, vou dizer, tipo uma SWAT, um grupo especial. O Brasil devia ter, né? Porque colocar só
por estado é mais complexo, né? Não, O Brasil como um todo eu tô poderia dizendo em ter. geral, Aham. mas a gente não tem, por isso que a gente sofreu muito. Veio gente do Brasil todo e veio gente do exterior também, né? Para tentar. Exatamente, exatamente. A gente sofreu muito aqui. Muito bem. E os impactos também não vão ser calculados tão cedo, né? Não tem como calcular, né? Incalculável. Impacto em vida humana. Não só a vida humana, né? Tem todo o meio ambiente também que foi afetado. Meio ambiente, vidas humanas, trabalho, casa. Que nem a gente diz, não é bem material. É um bem material, foi só uma casa, ficou vidas. As vidas que ficaram e as lembranças que foram embora para nunca mais voltar. Foto Sim. do pai, da mãe, lembrança com a avó, foram tudo. Não tem valor, né? Não tem como mensurar o valor de tudo que foi perdido. É incalculável isso que foi perdido, é verdade. Graças a Deus que nós moramos aqui bem no alto, mas aqui em Teutônia eu vi, a gente viu a despreparação também da Defesa Civil. Temos aqui, as casas não foram embora, né? Mas as que foram inundadas, eles não tinham nenhuma lista para passar para nós lá na doação, tanto de alimentos quanto de roupa, né? Então as pessoas passavam no CRAS e a gente acolhia lá quem fosse, de outra cidade, de Canoas, veio gente de Novo Hamburgo, veio pessoas de, claro, Estrela, Lajeado, que é tudo mais perto, também vieram para cá, né? Então, passava pelo CRAS, levava um papelzinho lá e a gente acolhia em tudo que eles precisassem, tentando fazer da melhor forma possível para amenizar aquele sentimento, né? O sofrimento, né? Desolador, porque, né? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Poluição do ar é uma poluição de origem antrópica lá em Nova Delhi, na Índia, né, também com 2020 e 2023, mas a gente sabe que ocorre anteriormente, né, e agora em 2024 também. A Nova Delhi tem lutado contra níveis extremamente altos de poluição do ar, especialmente durante o inverno, devido à combinação de emissões de veículos, indústrias, queima de biomassa e as chamadas queimadas agrícolas realizadas nos estados de Haryana e Punjab. Então, né, vejam quanta coisa que tem que causa a poluição, né? Não é uma coisa simples assim de a gente avaliar. Impactos ambientais e a saúde. A poluição em Nova Delhi tem resultado em níveis perigosos de material particulado fino, causando problemas respiratórios graves e aumento de doenças como asma e doenças cardíacas. É bem comum ver as pessoas lá sempre de máscara, né? Porque sem máscara é muito difícil de respirar. Soluções propostas: medidas governamentais, fechamento temporário de escolas e indústrias, restrições de tráfego e incentivos para a adoção de energias renováveis. Houve também o uso de torres de purificação de ar como uma medida paliativa. Lições para a gestão ambiental: a necessidade de uma abordagem integrada que envolva políticas ambientais, tecnológicas e de saúde pública para mitigar os efeitos da poluição do ar em grandes áreas urbanas. Aqui, claro, São Paulo tem locais em que tem níveis perigosos de material particulado fino, algumas pessoas usam também, né, máscara, mas não é tão grave quanto lá. Derramamento de petróleo no Nordeste do Brasil, poluição de origem antrópica. Em 2019, manchas de petróleo apareceram em diversas praias do Nordeste brasileiro, afetando ecossistemas marinhos, comunidades costeiras e a economia local baseada no turismo e na pesca. Até hoje, a origem exata do vazamento é discutida, mas acredita-se que tenha sido causado por derramamento acidental de navios em trânsito pela costa brasileira. Impactos ambientais: afetou corais, tartarugas marinhas, peixes e aves. Também prejudicou as comunidades que dependem do mar para seu sustento. O petróleo se infiltrou nos ecossistemas de mangues e recifes, cujas recuperações são lentas. Então, se fazem trabalhos até hoje para tentar recuperar, mas a gente sabe que não vai recuperar, né? Não vai voltar a ser o que é. Soluções propostas: esforços de limpeza coordenados entre o governo, ONGs e voluntários, além de novas regulamentações para o monitoramento de embarcações e controle desses derramamentos. Lições para a gestão ambiental: a importância de fortalecer a governança sobre atividades offshore e implementar planos de resposta rápida a emergências ambientais. Degelo do Ártico, né? Acho que a Sandra tinha perguntado. Degelo do Ártico e poluição de mercúrio.
Poluição de origem natural e de origem antrópica. O aquecimento global acelerou o degelo do Ártico, liberando mercúrio anteriormente armazenado no permafrost, ou no solo, né? Aquele solo congelado que tem lá no Ártico. Esse mercúrio, acumulado ao longo de décadas de poluição industrial, está sendo liberado no Oceano Ártico, representando uma ameaça à vida marinha e, eventualmente, à saúde humana através da cadeia alimentar. Impactos ambientais. O mercúrio, ao ser liberado no oceano, entra na cadeia alimentar por meio de peixes e outros organismos, colocando em risco tanto a biodiversidade quanto as populações humanas que dependem da pesca. E quem consome esse peixe, né, gente? Nós, por exemplo. Soluções propostas. Redução das emissões globais de mercúrio, estudos mais detalhados sobre o impacto do degelo no ciclo biogeoquímico e campanhas para conscientizar as comunidades que consomem peixes contaminados. Lições para a gestão ambiental. O degelo do Ártico destaca a relação complexa entre poluição antrópica e mudanças climáticas, sublinhando a necessidade de ações coordenadas para reduzir emissões e mitigar o aquecimento global. Deixa eu ver que horas são. 21h43. Isso aqui era para a gente fazer uma discussão agora na aula, mas eu vou pedir que vocês anotem essas questões para que a gente possa conversar no dia da avaliação, tá? Já sabem que essas 3 questões, elas vão estar... ainda não defini qual vai ser o formato da nossa avaliação, mas a semana que vem eu já vou passar para vocês essas informações, mas anotem essas 3 questões para que a gente possa, para que vocês pensem a respeito, escrevam algo a respeito e tragam já para o dia da avaliação, porque vai ter alguma pergunta sobre isso, tá? Então a gente não vai discutir agora, mas eu quero que vocês pensem a respeito disso, que vocês anotem, registrem, pesquisem, porque provavelmente vai ter essas perguntas no dia da avaliação, tá ok? Então, eu vou fazê-las para vocês, depois vocês podem tirar print de tela, e essa apresentação já está disponível lá no Moodle, tá, gente? Vai ter o link também. Eu tirei um print agora. Tá ótimo, pode tirar o print. Eu tô só com a dúvida ainda do trabalho ainda, aquele lá que tem que fazer lá, desenvolvimento sustentável. Vamos terminar só isso aqui, depois daí eu te tiro essa dúvida, porque eu quero encerrar a gravação. Não, tranquilo. Daí. Não, é que tá lá na gravação, então eu vejo por lá. Ah, tá bom também. Que lá tá toda... Tá, eu vejo por lá, eu dou mais... Tá, obrigado. Ou então a gente encerra aqui e depois você me pergunta, eu tiro as suas dúvidas, sem problema. Então, é possível controlar as fontes naturais de poluição? Quais são as limitações para o controle dessas fontes naturais de poluição? Quero que vocês pensem sobre isso e tragam alguma resposta para o dia da avaliação, tá ok? Como as políticas públicas podem reduzir a poluição de origem antrópica? Quais medidas são mais eficazes? Vocês podem pesquisar também, se vocês não têm certeza da resposta, podem fazer uma pesquisa, buscar informações a respeito disso, tá ok? Em quais setores a gestão ambiental pode ser mais impactante na redução da poluição? Esse é bem prático dentro do que vocês, como gestores ambientais, vão ter que fazer durante as atividades que vocês forem desempenhar na vida profissional e que vocês já desempenham aí nos momentos em que vocês contribuem para a sociedade, já contribuem na cidade de vocês e vocês já realizam algumas atividades. Então, essa é tranquila de responder. Todo mundo anotou? Posso passar? Tranquilo. Bom, vai estar disponível lá também no Moodle, tá? Conclusão. Bom, a poluição, seja ela de origem natural ou antrópica, é um desafio global, mas a gente não pode deixar só para os outros, né? A gente precisa ter essa noção de que é um desafio global, mas que aqui no local eu preciso fazer a minha parte também, porque se todo mundo pensar da mesma forma, de que, mas é tão pouco que eu faço, o pouco de cada um vai se tornando muito, que é impossível de a gente controlar, né? Então, cada um precisa fazer a sua parte.
Enquanto as fontes naturais são, em sua maioria, imprevisíveis e inevitáveis, a poluição causada pelas atividades humanas pode ser controlada e mitigada. A gestão ambiental tem um papel crucial nesse processo, buscando formas de minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantindo que os recursos naturais sejam usados de forma sustentável. Então, vejam que é um recadinho final aí para todos e todas. Aqui eu vou passar para vocês também, vai estar disponível, já está disponível lá no Moodle, né? Então, se vocês querem saber mais a respeito disso, vocês podem ler relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Tem também relatórios da Organização Mundial da Saúde sobre poluição do ar. E tem alguns documentários que eu acho interessante, quem não assistiu ainda, se puder anotar para assistir em algum momento. O Uma Verdade Inconveniente, ele é muito famoso, né? Acho que a maioria já deve ter assistido, mas se assistiram e faz muito tempo, podem assistir novamente. E o Antes... Vou assistir. Que até eu vou... A Sandra que falou? Professora, esse não assisti, mas agora me deu uma boa ideia para o final de semana. Assistir no final de semana e fazer os registros. E Antes do Dilúvio, esse eu não assisti também, mas vou procurar assistir, então já sabem que na avaliação final, lá no final do semestre, provavelmente eu vou pedir para vocês assistirem um desses filmes e fazer alguma atividade, tá? Mas esse Antes do Dilúvio eu vou assistir. Uma Verdade Inconveniente eu já assisti mais de uma vez, porque vai passando o tempo, a gente vai esquecendo, né? Então é importante a gente voltar e assistir de novo. Então, esses documentários aí, tu encontra no YouTube eles ou nas plataformas de streaming? Sabe, Uma em Verdade Inconveniente estava na Netflix, mas eu acho que eles estão os dois no YouTube também. Tá, porque eu não assisti, eu olho muito o canal aqui, que eu tô sempre olhando direto, o Discover, e o National Geographic e o History 1 e o History 2, que aí dá bastante coisa sobre a natureza, entendeu? Dá bastante coisa sobre o nosso ecossistema, nosso planeta, tudo. Uma coisa também que eu gravei já, porque, tipo assim, que, como eu olho muito assim, tipo assim, no Polo Sul, a Antártica só tem pinguim, não tem urso. No Polo Norte, tem urso, e não tem pinguim, entendeu? É uma coisa que, como eu olho muito esses programas assim, e eu gosto, né, desses programas assim, aí uma coisa que eu já assimilei. Mas uma pergunta antes de fechar sobre o tema aí. Esses encontros globais aí que tem entre as nações mundiais, assim, tipo a Rio,